Saudações a todos. Dando continuidade ao estudo de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele nos fala sobre o pensamento, a relação pensamento-mediunidade, consequências nas nossas vidas. E ele coloca: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então veja a importância do pensamento. Nossos pensamentos geram nossos atos. Claro, antes de qualquer ação, há o pensamento, né? E nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será a projeção de luz no deserto. Ele quer nos colocar que não basta termos a certeza da imortalidade da alma, porque o espírito acaba tendo essa certeza, desde que ele é um espírita praticante, que frequenta o núcleo, a que se afeiçoou, evidentemente que ele não tem dúvidas sobre a imortalidade da alma, né? Mas não adianta a convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda. Então vai muito mais além, né, do que aceitarmos e termos até convicções. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Então, até se colocar, até ter ali um trabalho de medianeiro, de médium, portanto, uma grande convicção em relação à imortalidade da alma, visto que o médium ele sente a princípio, né, ali no início dos seus trabalhos, ele normalmente tem muitas dúvidas. Essas dúvidas podem voltar a qualquer momento, sem dúvida, mas normalmente o médium vai desenvolvendo uma segurança, porque ele vai percebendo que o que ele fala não vem dele, né? Mas não basta essa mediação entre os dois planos sem elevação de nível moral, né? Então, não é ser espírita. Ser espírita não significa frequentar uma casa, ser espírita não significa tampouco participar dos trabalhos, até como uma célula dentro do trabalho da psicofonia, se não houver um trabalho íntimo de elevação moral. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada, né? Então, sem aquele leito do rio que dá sustentação àquelas águas que fluem constantemente, sem um canal seguro de ligação entre o nosso plano e o plano espiritual, e o que dá essa segurança? A condição moral do médium, o esforço do médium, se não ainda uma condição moral mais aprimorada, mas o seu esforço em resistir às tentações. O esforço já nos confere uma condição. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Jesus espera pela formação de mensageiros. Estou me lembrando, naquele momento em que Jesus se dirige aos chamados 500 da Galileia, como André Luiz, aliás, como Humberto de Campos nos relata no livro Boa Nova, que foi a última aparição de Jesus,
a última materialização em que ele se fez presente para muitos que o buscavam e que pretendiam segui-lo, e foi chamado de os 500 da Galileia, né? A referência sobre esse momento, sem dúvida, no Novo Testamento, né? Os evangelistas colocaram lá esse momento desses tantos, né? Então, é importante que nós entendamos e nos recordemos que num determinado momento em que ele estava falando para aqueles todos que o ouviam e bebiam da sua palavra, porque pressentiam que era o momento da despedida de tê-lo ali próximo. Ali não era em carne e osso, mas era muito presente, né? E eles pressentiam que era a despedida de Jesus nas suas aparições pós-morte, né? Por isso que se reuniram todos ali. Eles pressentiam e assim aguardavam. E Jesus foi falando com eles que eles eram o sal da terra e comentando, traçando as linhas do futuro para aqueles que o ouviam e já antecipando que eles estariam em muitos momentos do processo evolutivo da humanidade, né, em que eles se fariam presentes e Jesus contava com eles, né, dentro dos momentos importantes de mudanças significativas na evolução da humanidade. Foi aí que ele disse: brilhe a vossa luz, cujo entendimento deve ser muito mais dentro do contexto que ele nos trouxe. Se lermos de uma forma apressada, podemos entender que ele está falando: brilhe a vossa luz, cada um individualmente, né? O que não deixa de ter um sentido muito significativo. Mas naquele contexto, ele estava falando para aqueles tantos que estavam recebendo dele a tarefa, a missão de retornar várias vezes para a terra, tantas vezes quantas forem necessárias até se implantar o reino de Deus aqui na terra através da implantação dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala brilhe a vossa luz, era a luz da palavra, a luz do cristianismo, a luz do Consolador, né? Que traria ali todos esses ensinamentos de Jesus. Então, é disso que a gente se lembra. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Estamos longe desses que receberam essas missões mais significativas, mas com certeza algo podemos fazer, especialmente nos nossos lares, para estarmos juntos nessa tarefa, abraçando juntos essa tarefa, né, de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. É difundir, é divulgar tudo isso que aprendemos e que buscamos viver. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental, e a plantação de bondade constante traz consigo
a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Então, aqui ele coloca a importância não só do estudo através dos livros, que nos enriquece o campo mental, mas da plantação da bondade. Porque é na plantação da bondade que nós desenvolvemos os laços de simpatia. Isso entre os encarnados e atraímos simpatias dos desencarnados. Todas as vezes que ajudamos alguém, quantas vezes não é um trabalho do plano espiritual nos apontando, né? Nos apontando aquela situação em que podemos atuar de alguma forma. Seja de que modo for, utilizando-se de que recurso tenhamos, né? Sejam quais forem os recursos, sempre temos algum recurso para atuar de alguma forma em favor de alguém. E quantas vezes aquele familiar, daquele que está ali tão necessitado naquele momento, quantas vezes tão angustiado naquele momento e sente aquela presença que o acalma, que o levanta, que lhe aponta ali possibilidades, lhe ajuda a confiar no amanhã. Quantas vezes aquele afeto querido, né? Aquele espírito de uma mãe, de um pai, de um afeto, que rogou a Deus para que alguém se fizesse instrumento para auxiliar aquele que lhe é tão caro. Quantas vezes não ganhamos simpatias, laços afetivos que passam a nos unir? Esse intercâmbio, essa ligação vai muito além do que possamos imaginar. E o texto continua. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. E muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Então vejam aqui, né? Ele está falando sobre o vampirismo, que quantas vezes pelos nossos descuidos, né? Nós nos ligamos a essas milhares de almas despidas do envoltório denso, mas que praticam vampirismo e ficam junto dos encarnados, né? Com o objetivo de continuar se satisfazendo em algumas sensações que para elas ainda é importante, porque ainda não desencarnaram verdadeiramente. Morreram, né? A morte chegou, como chamamos ali o último momento, a morte, né? Morrer, todos morrem, mas desencarnar é desligar-se da carne, é desligar-se das necessidades naturais num corpo físico, mas uma vez distante, afastado do corpo físico, não seriam mais naturais. Mas muitos, pela densidade do seu envoltório perispiritual, pelo padrão vibratório que define a densidade do seu perispírito, ainda procuram, ao invés de se esforçarem, procuram manterem-se junto, né, de encarnados para prosseguirem coladas às sensações do campo físico. Isso acontece inclusive em grupos familiares.
em que se insiste muito na presença daquele que partiu, e aquele que partiu, por sua vez, também não se sente motivado a buscar ali a sua nova vivência, a sua nova experiência, e se deixa ficar. E se deixando ficar, passa a sentir determinadas necessidades muito semelhantes às que tinha, né? E acaba ali participando dos momentos familiares, das refeições. André Luiz nos descreve, né, de parentes desencarnados ali participando da mesa, né, se beneficiando de alguma forma ali daqueles alimentos que os familiares ingeriam. Tudo por falta de conhecimento, ignorância, né, falta de entendimento. Então, é interessante que a gente perceba que o desencarne, ele impõe mudanças, né? O desencarne impõe mudanças. É um novo momento, né? É claro que existe uma adaptação. Uma vez eu li algo no sentido de que é como aquele que ficou com a perna ali imobilizada por muito tempo. Quando ele volta a usar, ele tem que adaptar-se, né? Aquela perna tem que voltar a adaptar-se, a criar forças e principalmente a confiar, né? A pessoa tem que voltar a confiar na firmeza daquela perna, né? Então ela passa um período de insegurança. E ele comparava, né? Essa chegada ao plano espiritual que traz muitas inseguranças, mas que é uma adaptação, né? E que o que mais dói é olhar para trás e ver aquilo que deixou-se de fazer. É o que mais dói. E diz também que o que mais dói é perceber ali, aí ele já relata situações, né? De espíritos que, percebendo-se nus, porque as roupas são plasmadas, né? Os espíritos, de alguma forma, eles mesmos plasmando, de alguma forma, eles estão cobertos, né? Eles não estão nus. No entanto, sentem-se nus. Por quê? Porque no plano espiritual, você não pode dar uma desculpa, você não pode mentir, aquele que te ouve sabe que você está mentindo, né? Sabe que você está fugindo a uma situação. Aqui nós podemos querer fugir a uma situação e damos uma série de desculpas e ponto, e ficamos confortáveis, né? De certa forma. No plano espiritual, não. No plano espiritual, o outro sente o que você está falando, né? E ele percebe que você está fugindo. Então, essa sensação de nudez, de viver em sociedade, mas perceber que essa sociedade percebe o que você sente, né? Nem sempre você está preparado para essa franqueza, né? Muitas vezes está acostumado até a projetar uma imagem que está longe de ser o que você é. Então você se sente muito desconfortável com essa franqueza em sociedade. E o que acaba acontecendo? Uma grande vergonha de si mesmo, muitas vezes. E muitos, ao invés de enfrentarem essa vergonha e se estimularem para as mudanças necessárias, porque o importante é o esforço é o que vale. Acabam então, para não se sentirem assim diante daqueles outros que eles veem em condições melhores, afastam-se das pessoas equilibradas, daqueles que poderiam trazer-lhe ali tantos benefícios, no sentido de impulsioná-lo para o alto, e acabam ligando-se ali às sombras, abandonam a possibilidade da luz para se entregar às sombras, para se sentirem mais confortáveis. É por isso que nós vemos muitos espíritos que fogem à luz. O que é fugir à luz? Eles sabem que aquela luz, o que tem por trás daquela luz é uma presença.
Mas é uma presença que ele não quer se aproximar, nem quer que se aproxime dele, porque isso mostraria a sua verdadeira situação. Porque aquele que se entrega às trevas, aí ele passa, né? Ele passa a sentir-se bem ali, até reinando em certos ambientes mais inferiores, né? É assim, é assim. E assim continua o processo de ilusão, né? Daí a necessidade, então, de compreendermos para onde vamos, o que nos espera. E para onde vamos e o que nos espera? Não sabemos, evidentemente, enquanto estamos aqui, mas podemos afirmar que vamos para onde o nosso padrão vibratório permitir. Então, tudo que nós trabalharmos em nosso favor, tendo essa iniciativa de fazermos em nosso favor coisas positivas, estaremos melhorando o nosso padrão vibratório, a nossa casa mental e, com isso, alcançando uma ligação mais efetiva com o plano espiritual do bem. Então é isso, ficam essas reflexões para nós e que fiquemos em paz. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. A cólera, por um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Eu gostaria de fazer uma pequena anotação aqui. Essa cólera que ele se refere aqui é a ira. Então é sinônimo de ira. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentemente fúteis prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isso basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então aqui, esse espírito protetor deixa bastante claro que a cólera nada mais é do que a vaidade que nós temos. É essa coisa de acreditarmos que somos superiores em qualquer coisa que seja a qualquer pessoa.
por isso nós acabamos agindo dessa forma. Se nós tivéssemos um pouco de raciocínio lógico sobre as situações, nunca nos permitiríamos encolerizar-nos, porque isso faz mal para a gente, faz mal para a nossa saúde, faz mal para o nosso ambiente, faz mal para as pessoas que nos rodeiam, acaba fazendo mal mesmo, porque em todos os sentidos isso pesa, cria uma atmosfera ruim em volta da gente, densa, pesada. A gente mesmo sente, que dirá as pessoas que não estão encolerizadas, que não estão cegas pela cólera, como nós ficamos de vez em quando, não é? Então é preciso fazer grandes esforços, se isso for necessário, para que consigamos vencer a cólera, para que consigamos tirá-la, extirpá-la de nossa vida. É claro que nada disso acontece de repente, nada disso acontece de uma vez só. Nós precisamos nos esforçar passo a passo, dia a dia, nesse sentido, para que nós consigamos realmente lograr êxito nos nossos esforços para erradicarmos a cólera de nossa vida. Enquanto nós acharmos que faremos isso em uma única ação, nós sempre seremos frustrados por não conseguirmos. Agora, se trabalharmos isso passo a passo, ou seja, se a cada vez que nós nos encolerizarmos, nós conseguirmos pensar e ao menos nos envergonhar de termos ficado assim, já é um passo. Com o tempo, nós não só nos envergonharemos, como nós pensaremos antes das atitudes, antes das ações ou das reações, né? Conseguiríamos ter mais base, mais controle, mais calma, para não nos permitirmos encolerizar. Mas para isso é preciso o treinamento. É preciso que a cada vez que nós nos encolerizemos, nós tenhamos essa reflexão, ainda que tardia no começo, mas é necessário que se faça essa reflexão sempre. Poxa vida, eu encolerizei de novo. Isso não é legal. Eu tenho que esforçar-me para controlar isso. A cada vez que nós pensarmos assim, nós conseguiremos pensar um pouquinho mais próximo de antes de acontecer, até que conseguiremos pensar antes e teremos a liberdade e a possibilidade de escolhermos se queremos nos encolerizar ou não. Há um outro texto aqui na sequência que fala do mesmo assunto, a cólera, que foi aqui psicografado pelo espírito Hahnemann em Paris em 1863 também. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou que lhe exigiriam muita perseverança para serem eliminados. É desse modo, por exemplo, que aquele que é inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Antes de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus de seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra ligado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida de que há temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam às exibições de força. Mas não acrediteis que aí esteja a causa principal da cólera, e podeis ter a certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico, e que um espírito violento num corpo debilitado não será por isso mais dócil. A violência tomará apenas uma outra feição. Se não possui um organismo apropriado para se manifestar, a cólera ficará contida, e no outro caso será expansiva. O corpo não dá a cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que tem uma deformação física não pode tornar-se sadio porque o espírito nada tem a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer?
Convencei-vos, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então aqui, Hahnemann também nos traz aqui um exemplo de pessoas que se desculpam colocando a culpa no corpo. Vou dar um exemplo aqui assim, bem simples. Tem gente que diz, eu sou homem, então eu sou bravo mesmo, eu sou nervoso, eu sou estouradão e tudo mais. Mas aqui Hahnemann explica também que não é do corpo, não é porque o sujeito é homem desta vez que ele é mais bravo ou tem menos paciência. Não, ele seria assim também se fosse mulher, porque isso é do espírito, não é do corpo. O corpo é o corpo. O corpo é uma roupa. Nós temos que nos convencer definitivamente disso. O corpo é uma roupa. E a roupa não dá qualidades ou tira qualidades das pessoas. Por exemplo, não é porque eu vesti uma roupa de caçador que eu me tornei um exímio caçador. Não é porque eu vesti uma roupa de operário que eu conheço todos os segredos e macetes do operariado. Não é a roupa quem dá. Não adianta eu vestir uma roupa de advogado que eu não vou saber trabalhar como um advogado. Então assim, ou a pessoa se esforça para corrigir os seus defeitos, ou ela não vai corrigir nada. Não adianta colocar a culpa no corpo. Até porque colocando a culpa no corpo é um jeito de responsabilizar Deus, como diz o Hahnemann aqui, né? E Deus não é culpado dos nossos defeitos. Muito pelo contrário. Ele sempre nos dá a ocasião para que nós superemos os nossos defeitos, para que nós consigamos crescer e nos desenvolver. Então é tão injusto, é tão indelicado, é tão ingrato acusar a Deus pelos nossos defeitos, que realmente é um insulto. Nós não deveríamos nunca deixar que um pensamento dessa natureza tomasse espaço dentro da nossa mente. Não podemos permitir isso. Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Ele nos quer bem, Ele nos faz bem, Ele nos propicia o bem. Todo o mal que nós vivenciamos e todos os defeitos que nós temos, eles são única e exclusivamente de nossa responsabilidade, de nossa criação. Nós criamos o ensejo e as condições e situações que nos envolvem, tanto do bem quanto do mal. Todo sofrimento é nossa criação, é nossa responsabilidade e é o nosso quinhão. Nós temos que arrancar os espinhos que nós plantamos em nossa volta. Não foi Deus quem plantou, não foram os outros quem plantaram, fomos nós mesmos. Então, se plantamos flores, teremos um caminho florido, alegre, colorido para transpor. Se nós plantarmos espinhos, nós teremos dores, sangue, choro e sofrimento em nossa volta. Então, precisamos pensar no que plantamos, no que semeamos. Precisamos arrancar os espinhos que já plantamos no passado, por isso sofremos, mas precisamos começar a semear flores, semear alegrias, bondade, coisas das quais nós tenhamos orgulho e não vergonha. Então, eu deixo aqui esses dois textos, desses dois espíritos, que nos fazem refletir tão profundamente a respeito de nós mesmos, que nos falam da nossa cólera, para que nós possamos trabalhá-la e dissolvê-la, para que nós consigamos superar essa fraqueza, esse defeito que nós temos, não é?